Cursos Leal. Básico 2 de Espiritismo. Vídeo aula 4. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Tentação e remédio. Qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne, que deixamos à distância da esfera física, motivo por que, muitas vezes, os debuxos mentais que nos incomodam levemente, de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes, em que se nos aprisionam os sentimentos, que passam, muita vez, ao domínio da obsessão manifesta. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. E o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular toda inquistação tóxica do mundo íntimo. Impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergue no serviço à felicidade dos semelhantes o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Quando eu fui estudar este livro que nós estamos lendo, A Religião dos Espíritos, eu vi que são comentários do Espírito Emmanuel acerca das questões do Livro dos Espíritos, né? E este capítulo, Tentação e Remédio, ele fala da questão 712, que o Allan Kardec pergunta por que Deus colocou atrativos nos bens materiais, né? Colocou gozo nos bens materiais. Por que a gente sente prazer em desfrutar dos bens materiais, né? E aí, o Espírito respondeu que é para instigar o homem no cumprimento da missão. Então, é bom que nós tenhamos prazer, né? Que isso nos dá ânimo para cumprir a nossa missão, né? E também para que nós, o Espírito também respondeu que este prazer servia também para nos experimentar através da tentação, né? E aí Allan Kardec ainda pergunta, né? E por que essa tentação? E aí o Espírito responde que é para gente desenvolver a nossa razão, que a tentação serve para que nós possamos desenvolver a nossa razão e nos preservar dos excessos, né? Então, que esse é o papel da tentação, assim, na nossa vida, que nós possamos ter equilíbrio em tudo que a gente faz e nos preservar do excesso, né? E nesse capítulo, Tentação e Remédio, Emmanuel fala um pouco da tentação, mas o principal foco é o remédio, né? Quais os remédios
que ele dá. E aí ele fala que é o cultivo da bondade e o trabalho e também o serviço ao semelhante. Todos esses são remédios que a gente, se a gente assumir na nossa vida, nos ajuda a nos livrar desse excesso de prazer e de gozo que a humanidade sente no desfrute dos bens materiais. Então, para mim ficou a mensagem de que algumas coisas são necessárias para o nosso desenvolvimento, do equilíbrio, mas que para todo veneno sempre tem um antídoto. E que o antídoto é sempre o cultivo da bondade, do bem, do amor, o cultivo do trabalho e também o cultivo do serviço ao semelhante, né? Da gente se doar para o semelhante. E isso é antídoto para muitas coisas, né? E também é motivo de nosso desenvolvimento, da nossa evolução, que é o nosso objetivo maior. Lei de adoração. Temas da aula 4. Finalidade da adoração. Adoração exterior. Vida contemplativa. Politeísmo. Sacrifícios. Finalidade da adoração. Adorar é gostar muito, extremamente. Essa expressão é empregada para definir o culto à divindade. Adorar a Deus é buscar a comunhão com Ele. O ato de adoração está contido na lei natural que rege a vida no universo. Em todas as épocas, todos os povos praticaram, a seu modo, atos de adoração a um ente supremo. A adoração. A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Livro dos Espíritos, questão 649. É um sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Livro dos Espíritos, questão 650. Nunca houve povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Livro dos Espíritos, 651. A adoração está na lei natural, pois é o resultado de um sentimento natural no homem. Eis porque se encontra todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Livro dos Espíritos, questão 652. Adoração exterior. A adoração não precisa de manifestações interiores, pois o que importa é a sinceridade de sentimentos e sua intenção. No entanto, existem aqueles que têm necessidades de imagens, roupas especiais, ritos e gestos para concretizar a adoração. A adoração verdadeira é do coração. Em todas vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Livro dos Espíritos, questão 653. Vários deuses. Tempos houve em que cada família, cada tribo, cada cidade e cada raça tinha os seus deuses particulares, em cujo louvor o fogo divino ardia constantemente nos altares dos templos que lhes eram dedicados. Os homens sempre imaginavam que, tal qual os chefes tribais ou os reis e imperadores que dominavam aqui na terra, também os deuses fossem sensíveis às manifestações do culto exterior. Politeísmo e monoteísmo. O monoteísmo, depois de muito tempo, impôs-se ao politeísmo. Com esse progresso, compreendendo que o Deus adorado por todas as religiões é um só, acreditava-se que os homens
passassem a respeitar-se mutuamente, mas não foi o que aconteceu. E os próprios cristãos, séculos pós séculos, constatando com os ensinos de Jesus, empolgados pelo fanatismo, não hesitaram em trucidar milhares de irmãos que cultuavam Deus de forma diferente. Monoteísmo é a crença na existência de um único Deus. Politeísmo é a crença na existência de várias divindades. O politeísmo. O politeísmo foi uma das crenças mais antigas espalhadas pelo mundo, em razão do atraso moral e intelectual da humanidade. A palavra Deus tinha, entre os antigos, uma acepção muito extensa, uma qualificação genérica de todos os seres não pertencentes às condições humanas. Era atribuído o nome de Deus a tudo, o que não se podia explicar, como o sol, chuva, raios, agricultura, etc. Liberdade religiosa. É necessário compreender a impropriedade de adoração exterior de qualquer natureza, fugindo, entretanto, à violência, respeitando as convicções alheias e servindo na liberação mental dos outros pelo bom exemplo. O tempo e a energia desperdiçadas, outrora, à frente de ídolos mortos, devem ser aplicados na edificação do bem desinteressado, de maneira a substancializarmos o ideal religioso no progresso e na educação, antagonizando as realidades da vida gloriosa. Rituais. Algumas pessoas, independente da religião, e isso ocorre até no espiritismo, necessitam de imagens, roupas especiais, ritos e gestos para poderem levar seu pensamento a Deus e o adorar. O que importa na realidade é se esta adoração é sincera do fundo do coração. Nichos. No templo da mansão, nichos aparentemente vazios proporciona a cada espírito eleger diante de qual fará suas preces, segundo a fé que abraça. Vê-se ali como o ser humano ainda carece de símbolos, mas vê-se também como os poderes divinos de antes da fé sincera propiciam amorosa veneração. Assimilando a faixa mental dos espíritos em oração, foi dado ver nos nichos as belas imagens que suas mentes formavam, bem como ouvir o que diziam, seus rogos e esperanças, expressando-se com respeito e fé. Livro Ação e Reação, de André Luiz. Vida contemplativa. A vida contemplativa é inoperante e, portanto, sem mérito perante Deus. Muitas vezes, tal opção significa fuga ante as situações sociais, tais como desilusão, fanatismo, fraquezas e dificuldades. A renúncia ao convívio social, familiar ou a união afetiva só tem mérito se for para servir ao próximo, pois é na convivência diária com seu semelhante, no difícil exercício do amor e do perdão, que se evolui e se expressa a verdadeira adoração a Deus. A fé sem obras é morta. Jesus orava, porém, muito trabalhou para o reerguimento dos necessitados do corpo e da alma. Para fazer o bem, é sempre necessário a ação da vontade, mas, para fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. A doutrina espírita é objetiva. Sempre que o móvel da atitude for o egoísmo, nada terá valor. Deus. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado da aquisição gradual de conhecimento. Porém, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a existência de um Deus único. O cristianismo, vindo aclarar o mundo com a sua luz divina, fez com que a adoração voltasse àquele a que realmente pertence. Sacrifícios. O oferecimento de sacrifícios à divindade remonta a um passado distante. As oferendas, que a princípio eram frutos da terra, passaram a constituir-se de animais e mais tarde em sacrifícios humanos. Devido ao atraso moral, não conseguiam conceber a divindade com os atributos da perfeição, acreditando que o holocausto era mais valioso quanto mais importante fosse a vítima. Sobre os sacrifícios. O que nos importa é saber que naquele tempo os povos eram dominados por instintos animais e por isso geralmente cruéis. Com o desenvolvimento do seu senso moral, foi modificando a maneira de ver esses sacrifícios. Deus jamais exigiu sacrifícios. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criação. Livros dos Espíritos, questão 669b. Nem mesmo aceitar as macerações e as penitências que certos religiosos impõem a si mesmos. O sacrifício do amor. Usando a razão e o bom senso, concluímos que para agradar a Deus, melhor seria transformar a homenagem em ajuda aos necessitados, em consolo para os que sofrem, ou ainda em prece proferida com sinceridade e humildade. O único sacrifício abençoado por Deus é aquele que se faz por amor e em benefício do próximo, pois Deus abençoa sempre os que praticam bem. Livro dos Espíritos, questão 673. A prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Livros dos Espíritos, questão 659. Pedi e obtereis. Não há lógica em se deduzir desse ensinamento que basta pedir para se obter. Aí, para encerrar, eu trago do livro Escrínio de Luz, de Chico Xavier, através de Emmanuel, um trecho de Pedi e obtereis. Pedi e obtereis, ensinou o mestre. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade. Tudo é puro para quem guarda a pureza do coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Sirvamo-nos, pois, a Deus onde estivermos, procurando, com o serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la hoje, aqui e agora, em favor da nossa própria felicidade. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. Qual é o único sacrifício abençoado por Deus?
vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.